Olha, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se encontraram nesta quinta-feira, mais uma vez, agora na posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura como a 20ª presidente do Superior Tribunal de Justiça. Já temos aí algumas imagens dessa cerimônia que acontece agora lá em Brasília. Ao lado dela, o ministro Og Fernandes assume a vice-presidência da Corte, do STJ. Os dois vão conduzir o Tribunal e o Conselho da Justiça Federal no biênio 2022-2024, em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Vamos acompanhar um trecho. Problemas sociais e distorções jurídicas são antigos, como diria o presidente Luiz Fux. Uma passagem do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, negra e catadora de papel, bem ilustra que estamos diante de um passado que se recusa a nos abandonar. Em um dos tantos fatos da sua vida miserável que reproduz nessa obra. Então, trecho dessa cerimônia que acontece agora lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e que reúne mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior, Alexandre de Moraes. Está lá também a vice-procuradora Lindora Araújo, que está envolvida nesse caso da operação contra empresários, que mencionamos aqui no início também, nesse atrito, nessa queda de braço com o ministro Alexandre de Moraes, criticando a falta de acesso e de consulta ao Ministério Público no caso da operação dessa semana. Momento importante lá em Brasília, né, Zé? Sim, muito importante. Eu queria chamar a atenção para esse que fala aí, o ministro Herman Benjamin, que é daqui de São Paulo, foi promotor aqui em São Paulo, não nasceu aqui, ele é do Nordeste, mas um grande ministro do STJ e um dos grandes responsáveis pelo Código de Defesa do Consumidor, o ministro Herman Benjamin, foi procurador aqui de São Paulo. E Diogo Schelp, continuam as reações, né? Como mostramos aqui no início, inclusive grandes jornais, veículos de imprensa que usualmente vinham defendendo a atuação do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos dos supostos atos antidemocráticos, das fake news. Agora, no caso da operação dessa semana contra empresários, teceram críticas às decisões do ministro e ao que seria a falta de transparência no decreto dessa operação, né, Schelp? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Pois é, boa noite, Zé Maria, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. De fato, é uma reação necessária. O comentário do Zé Maria foi perfeito, do começo ao fim. Quer dizer, é uma investigação sobre a qual não se tem detalhes, né? Sequer os investigados sabem, seus advogados sabem por que exatamente estão sendo investigados. Tudo que se tem é uma reportagem de um site que trouxe aí informações, trouxe conteúdo, né, de mensagens trocadas por um WhatsApp entre os empresários, mas isso é o que embasa esse mandado de busca e apreensão, não é longe de qualquer dúvida evidências suficientes para que se possa fazer algo do tipo, uma tal invasão dos direitos dessas pessoas, né? Então é uma reação necessária. Eu sempre vi e sempre critiquei muitos dos atos, muitas das decisões do Alexandre de Moraes ou de outros ministros do STF, e não vejo essa unanimidade na imprensa de defesa de tudo o que é feito ali. Inclusive na questão de inquéritos que são abertos de ofício, ou mesmo no episódio da prisão de Daniel Silveira, arbitrária desde o começo, eu sempre vi críticas em muitos lugares, em muitos veículos de imprensa sobre esses episódios. É que as pessoas não conseguem diferenciar muito bem as suas paixões políticas, né, da análise crua e fria da racionalidade em relação ao que se pode fazer num Estado democrático de direito. Então eu vejo como muito positiva essa reação, não vejo como isso pode se refletir aí nas decisões que vêm ocorrendo no STF, porque é aquela coisa, o Moraes já tomou outras decisões desse tipo antes, essa talvez tenha sido a mais chamativa, mas não recuou de nenhuma delas. Então, a outra coisa que me chama a atenção é a notícia que circulou aí nos últimos dias de que ele teria apoio de boa parte dos ministros do STF para essa ação. Então, o fato da PGR não ter, por exemplo, informações, né, sobre o embasamento dessa operação, desse mandado de busca e apreensão, também é bastante preocupante. O mínimo que se pode esperar é que os advogados e a PGR tenham acesso aos autos, tenham acesso às evidências
sejam elas quais forem, além daquelas já conhecidas que não podem ser suficientes para essa operação. Então, eu considero que realmente algo bastante estranho, né? Por que Moraes tomou essa decisão agora, no momento em que a campanha eleitoral começa, né? Acabou de começar, e uma decisão que claramente viola o princípio de ter liberdade, não só de liberdade, até mais do que liberdade de expressão, né? A liberdade de poder pensar, né? De poder pensar livremente, de poder conversar com os próximos sobre assuntos variados, sem amarras de um Estado. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Estranho, né? O consórcio descobriu agora a ação exótica do Alexandre de Moraes. Eles acordaram agora e descobriram isso. Cara de pau, né? Esses veículos citados aí, eles estão incitando o Alexandre de Moraes o tempo inteiro, tratando como resistência contra o fascismo, fazendo esse papelão de consórcio, né? Eu não tenho nada contra esses veículos, ao contrário. Eu me formei lendo material de muita qualidade nesses veículos. Infelizmente, o estado de coisas hoje é esse, é totalmente degradado, até moralmente degradado. Fazem campanha, já fizeram isso no período Temer. Aliás, um parêntese, né? Esse ministro Benjamin que apareceu aí e que nos mostra que é um outro mundo, né? Eles estão num outro planeta, numa outra galáxia, né? Ali com aquele tempo para fazer uma poesia, uma retórica sobre, né, a suposta preocupação social. É realmente um tapa na cara da sociedade. A sociedade está indignada com toda a razão, com todas essas instituições, está prestes a parar de confiar nelas por conta delas, do que elas estão fazendo. E esse Benjamin foi aquele que passou todo o governo Lula, Dilma, né, principalmente após a reeleição da Dilma Rousseff, quieto, né? Não se ouvia falar dessa questão. Quando a Dilma caiu e o Temer assumiu e começou a tocar uma agenda, que é uma agenda do Brasil, que inclusive está em continuidade agora, o Benjamin apareceu, virou estrela para caçar a chapa Dilma-Temer. Quando o Temer era o presidente, é claro que aquela orgia com Odebrecht, OAS, etc., não foram os belos olhos do Temer, né, que obtiveram, a gente sabe como isso aconteceu, mas, né, por uma coincidência, né, muito depois da eleição, apareceu esta ação virtuosa e depuradora, só para fazer esse parênteses. Então, voltando à questão das ações do ministro Alexandre de Moraes, essa imprensa está instigando, essa imprensa falida, moralmente falida, eu nem sei como é que estão as finanças, não. E eu volto a dizer, acho uma pena que ela esteja falida, né? Precisaríamos dela, ela já foi muito importante, vital para esse país, mas ela está moralmente falida. Ela mudou de finalidade, ela tem checadores, né, que vão para cima das pessoas, que boicotam a livre discussão nas redes sociais. É uma atuação vergonhosa. E elas fazem isso também em relação a todos os desmandos do STF. O STF apitou, esse consórcio vai e sanciona. Está sendo tudo assim. Quem é que criou o monstro? Para mim foi essa imprensa. Mais do que o próprio Supremo, mais do que o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um sintoma. Isso foi criado, esse estado de coisas foi criado por gente que está sonhando em sobrevoar as instituições, instituir poderes particulares, não querem mais representação democrática, fazer esse papel vergonhoso de fingir que o governo é autoritário e fascista e, evidentemente, estão fazendo um serviço sujo, né? Agora, o Alexandre de Moraes passou dos limites, eu não vou nem dizer aqui o que eu gostaria de dizer, né? Agora vocês estão descobrindo isso. Pois é, mas talvez seja tarde demais, porque nesse momento nós estamos em vias de disputar uma eleição em que, evidentemente, o Alexandre de Moraes é o grande comandante de uma suposta depuração. Só se fala em polícia, só se fala em prisão. Aí lá o desembargador do TRE do Rio já foi na mesma toada. Se tumultuar porque a urna não funcionou, vai ser preso em flagrante. É esse Estado, senhores integrantes do consórcio. Os senhores acham que isso é um Estado democrático, saudável para uma democracia? A democracia está acabando aqui.
na cara de vocês. E esse editorial de vocês é muito tímido. Vocês apareceram com a vozinha fina agora. O país teria que parar. O Alexandre de Moraes, ele não respeita o Ministério Público. A Vice-Procuradoria-Geral já manifestou isso. Ele violou o sistema acusatório. O Conselho de Ministério Público de São Paulo, vários integrantes não aprovaram um voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele está maculando o Ministério Público. E o consórcio não viu nada disso, está achando agora que foi um pouco excessivo ir para cima desses empresários. É uma pena, é uma lástima, é um estado de coisas muito preocupante, mas nunca é tarde, né? Eu espero que ainda não seja, que a sociedade, não só a imprensa, os empresários, cadê os empresários? Estão aí indo para cima, entrando em casa, tomando telefone, no grito por causa do negócio de WhatsApp. Cadê os empresários brasileiros? Vão assistir isso com o dedo na boca? Vão ficar vendo os pingos nos is, dizendo, pô, isso aí, vai lá. Vem cá vocês, pô. Os médicos, os advogados, os promotores. Senão a gente vai ter que ficar aqui de bastião da resistência. A análise agora é da Ana Paula Henkel. Casa cheia hoje aqui, hein, Ana? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Zé. Que bom estar aqui com você. Muito bom. E boa noite aos colegas de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, um estado de exceção, né? Já estamos vivendo um estado de exceção e isso é óbvio. E esse alerta aí agora, né, da grande imprensa não é um alerta, né? Agora é um choro um pouco tardio. O leite já foi derramado e nós estamos avisando já há algum tempo. Se voltarmos à fita aí, nós temos um jornalista brasileiro que está exilado nos Estados Unidos, sem ter acesso a contas sociais, sem ter acesso às contas bancárias, com uma filha doente. Estou falando do jornalista Alan dos Santos. Seus celulares foram apreendidos, seus computadores, seus advogados não têm sequer acesso ao inquérito, ao processo, né? O nome dele, o Alexandre de Moraes tentou que o nome dele fosse colocado na lista da Interpol, mas claro que nos Estados Unidos é bem diferente, né, do puxadinho do PSOL, do DEM, de quem quer que seja dos partidos de oposição no STF, a Interpol deu de ombros. Agora, a pergunta que fica e o Fiuza traz um ponto muito bom sobre o monstro que é Alexandre de Moraes, onde está o senhor Rodrigo Pacheco, os senhores senadores, mas também os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, porque esse tipo de atitude não mancha apenas, né, um nome já aí detonado diante da opinião pública e de juristas renomados e respeitados no Brasil, do Alexandre de Moraes, mas do próprio Supremo Tribunal Federal. O que nós defendemos aqui e o que muitos juristas defendem, né, o processo legal, o respeito ao processo acusatório, o processo legal, o respeito à Constituição, a falta desse respeito não mancha um ministro, mancha a corte. Então, os ministros precisam se pronunciar também, os senadores precisam se pronunciar, o senhor Rodrigo Pacheco precisa se pronunciar, ele precisa mostrar que ele, um homem eleito pelo povo para falar no parlamento, ele precisa, antes de tudo, defender a Constituição e não os interesses do seu escritório de advocacia. A PGR não tem informações sobre o que aconteceu, os advogados não têm informações. Então, Vitor, nós estamos aí sob uma ditadura, já um estado de exceção, e essa ditadura, né, segundo Rui Barbosa, é a pior delas. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, compadre Zé, Ana, demais companheiros de bancada. Eu acabei de publicar no Twitter que eu faço questão de ler aqui. Alexandre de Moraes não para de atropelar o sistema acusatório brasileiro, criou uma Polícia Federal para uso particular, rasga a Constituição de meia em meia hora, e botou na cabeça que a democracia será salva por um ditador de toga. Nada que uma boa camisa de força não resolva. Não é tarde não, viu, Guilherme? É hora de segurar o Alexandre de Moraes, porque ele está buscando de maneira
cada vez mais atrevida a impugnação da chapa liderada pelo presidente Bolsonaro. Ele está desrespeitando o direito de ampla defesa, o devido processo legal. Ele está afrontando os advogados, os promotores, os procuradores, todos os que agem segundo a Constituição. Isso precisa acabar. Eu esperava até, não sei se isso aconteceu, que o Herman Benjamin, corretamente elogiado pelo Zé, abordasse esse assunto, porque foi ele o corajoso relator daquele processo do pedido de impeachment da presidente Dilma e anulação da chapa Dilma Temer. Anulação da chapa Dilma Temer. O Gilmar Mendes, coerentemente incoerente, ele tinha pedido vistas do processo porque ele era a favor da cassação. De repente mudou de lado e foi defender a absolvição. O Herman Benjamin foi o responsável, foi ele quem fez aquele discurso. O relator, né? Como relator, que acabou que resultou naquela expressão perfeita. Foi daquela frase perfeita. Foram absolvidos por excesso de provas. Espero que ele tenha se manifestado, porque o Alexandre de Moraes passou de todos os limites. É hora de a gente cobrar manifestações corajosas de senadores, dos ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro, dos advogados. Todos têm algumas vozes têm de se erguer, porque é muita covardia. Os senadores têm de falar. Agora, não espero que fale esse presidente do Supremo, que é um caso perdido, Rodrigo Pacheco. Mas há senadores que defenderam impeachment do Alexandre de Moraes por muito menos. Agora, ele está ultrapassando, repito, todos os limites. Onde estão os ministros garantistas que, invocando o devido processo legal, o direito de ampla defesa, acabaram livrando da cadeia os envolvidos no escândalo do Mensalão? Ainda estão no Supremo. Cadê? Cadê o Luiz Fux? Que foi juiz de direito e sabe dos absurdos que vêm sendo produzidos pelo Alexandre de Moraes. Então é o seguinte, um mandado de busca e apreensão é expedido quando existem provas suficientes do envolvimento dos alvos desse mandado em algum crime. Neste caso, é evidente que o Alexandre de Moraes expediu o mandado para buscar provas de envolvimento de algum empresário com o procurador-geral Augusto Aras e ele rezou para que isso acontecesse com o presidente Bolsonaro, que é o alvo principal. Agora, isso não existe, ele se nega a mostrar o que determinou essa medida dele e o que resultou dela, ele não fala. E ele é reincidente. Os advogados dos réus já punidos, aliás, não são réus, né? Não tem culpa nenhuma. Os advogados estão tentando há 3 anos conseguir acesso aos autos ali do processo, não conseguem. E ele faz isso, que o Zé descreveu, ele manda para um departamento qualquer, depois de ter ordenado ao departamento que não atendesse aos pleitos dos advogados. Então, assim, ou o Brasil segura, interrompe essa escalada, ou o Alexandre de Moraes vai assumir o poder, né? Ele deve contar com o apoio daquela turma que aplaudiu de pé o discurso em defesa dessa democracia. A democracia é cumprir a Constituição que ele, repito, rasga de meia em meia hora.